Quando você tem algum problema e fica sem conseguir trabalhar, você pode dar entrada no INSS para receber um benefício chamado auxílio-doença? Depois, se você ficar totalmente incapaz de voltar ao trabalho, comprovado através de uma perícia médica, claro, você pode conseguir outro benefício que é a aposentadoria por invalidez. Será? Como é que funciona? A gente vai saber sobre esse assunto a partir de agora aqui com a gente. Paulo Vitor Souto, mais uma vez, seja muito bem-vindo para tirar as nossas dúvidas sobre aposentadoria por invalidez e também auxílio-doença. Seja bem-vindo. Bom dia, Linda. Bom dia, telespectador. Vamos começar, a gente preparou aqui umas telas, né? Coloca a primeira tela aqui no quadro, por favor. Os pré-requisitos, vamos dizer assim, do auxílio-doença. Exatamente, Linda. Isso aqui, como a gente deixa mais claro para o telespectador, como a gente prometeu há 2 semanas atrás, vamos trazer benefício por benefício, em detalhes, para facilitar o entendimento de cada um. Sim. O auxílio-doença, o que é que precisa comprovar para que o segurado consiga um benefício do auxílio-doença, Linda? Comprovar a doença, obviamente, através de laudos, através de atestados, através de uma perícia médica, especialmente, que ele vai submeter ao INSS, certo? E para o auxílio-doença, essa doença é incapacitante de forma temporária, certo? É uma incapacidade que o trabalhador pode voltar a exercer outras funções depois que cessar essa incapacidade. Além disso, ele tem a contribuir pelo menos 12 contribuições de forma seguida, certo? Além disso, há exceções, há segurados que não precisam respeitar esse período de carência de 12 contribuições. No caso do segurado que sofre sem trabalho ou de que possui algumas doenças previstas na Lei 8.213, certo? Como tuberculose, HIV, neoplasia maligna e vários outros que possuem um rol na lei. Além disso, está afastado do trabalho há pelo menos 15 dias, certo? Afastou menos tempo do que isso, Linda. O empregador é responsável por arcar com esse custo do empregado afastado. Mas superior a 15 dias, seja de forma contínua ou de forma espaçada, de forma periódica, num período de 60 dias, ele também tem direito a receber auxílio-doença. Isso no caso do auxílio-doença. Isso. E aí a gente tem uma outra tela que mostra, no caso, a aposentadoria por invalidez. Perfeito. Para comprovar a aposentadoria por invalidez, tem que ter uma doença incapacitante para todo e qualquer trabalho. Ou seja, ao auxílio-doença, ele vai ter um prazo ali, mas depois ele pode voltar a trabalhar naquela função. Exatamente. Nesse caso da aposentadoria por invalidez, ele já não pode mais exercer aquele tipo de trabalho. Ele não pode mais exercer qualquer tipo de trabalho, certo? Mas a aposentadoria por invalidez, ela tem um detalhe. Muitos pensam que ela é definitiva, você se aposentou e nunca mais você pode voltar a trabalhar. Mas possa ser que aquela doença incapacitante cesse por alguma razão e você possa voltar a trabalhar. Tanto é que o segurado menor de 60 anos, Linda, ele deve submeter uma perícia a cada 2 anos, certo? A partir de 60 anos não é mais obrigatória essa perícia periódica, mas até completar 60, mesmo aposentado por invalidez, tem que comparecer ao INSS no máximo a cada 2 anos para submeter uma perícia. Certo? E aqui estão os pré-requisitos. Exatamente. Também possui a carência de 12 contribuições. Também excetua-se, nesse caso, a questão do acidente de trabalho e a questão de doenças que são previstas na Lei 8.213. E aí a gente tem uma terceira tela, que são os documentos necessários para poder dar entrada, é isso? Exatamente. Para facilitar para o segurado, para o telespectador, a gente montou aqui quais os documentos necessários para você levar ao INSS para que ele possa conseguir o benefício da entrada no requerimento. Entendi. Documento de identificação com foto, número do CPF, carteira de trabalho, carnê de contribuição e documentos que comprovem o pagamento do INSS, documentos que comprovem a causa do problema de saúde, isso é fundamental. Seja atestado, sejam laudos, seja qualquer documento de médicos que comprovem qual é a sua incapacidade, seja temporária ou definitiva. Certo. Além disso, uma declaração assinada do empregador e a comunicação na centro de trabalho, caso seja um caso de acidente de trabalho. Entendi. Certo? Então, aí são alguns pré-requisitos que você precisa, alguns documentos, a documentação necessária que você precisa para dar entrada a esses benefícios no INSS. Perfeito, exatamente isso. Vamos voltar aqui, vamos sentar aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto. Lembrando a você aí do outro lado da telinha que você pode participar desse nosso bate-papo com o Paulo Vitor Souto através dos nossos contatos. Você pode ligar para a gente, 3216-5088, liga aí para a nossa produção, ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está na tela, 993-321212. Como é que funcionam esses benefícios? O que acontece? Muitos
trabalhadores acabam meio que se confundindo com todos esses direitos, né? O que é mais comum acontecer nesses casos, Paulo? Linda, o trabalhador muitas vezes comete o equívoco de requerer uma aposentadoria por invalidez, quando na verdade ele não tem esse direito, pelo fato de que a incapacidade dele é temporária, certo? Então, no caso, é sempre prudente que quando o trabalhador se sente incapacitado, obviamente tem que se analisar caso a caso. Se a doença for temporária, ele tem que requerer um auxílio-doença, que é um benefício que pode cessar, certo? A aposentadoria de invalidez é um benefício em tese definitivo. Então, o maior equívoco que ocorre é exatamente esse, é confundir o auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez. No caso, assim, um trabalhador que muitas vezes, de repente, né, tem um problema de saúde que impossibilita ele a trabalhar numa determinada função. Mas aí ele pode trabalhar em outras. Mesmo assim, ele pode receber esse benefício da aposentadoria por invalidez ou não? Não. A aposentadoria por invalidez, ela é uma incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho. Se ele tem capacidade para exercer outras funções, ele pode ser reabilitado profissionalmente, ele pode muito bem voltar ao mercado de trabalho e não obrigatoriamente receber uma aposentadoria por invalidez. Nesse aspecto, é interessante a gente mencionar que o auxílio-doença ele não tem um limite, certo? Ele pode ser um benefício concedido durante 3 meses, 6 meses. Eu já vi segurado receber por até 2 anos. Mas, normalmente, quando essas situações ocorrem, o próprio INSS chama o empregado, o segurado, desculpe, e ele próprio concede automaticamente, obviamente, submetendo a perícia, a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, ele tem que sempre ser submetido a uma perícia médica. Agora, quanto tempo? A gente viu aí, você mostrou, são 12 contribuições, né? São, no caso, 1 ano de contribuição para o trabalhador ter direito a esses... Exatamente, ele tem que contribuir... A esses pré-requisitos que você falou. Exatamente, ele tem que contribuir pelo menos 12 meses, pelo menos 12 contribuições, certo? Essa contribuição é fundamental. Obviamente, a gente também ressalva os casos que não é necessário obedecer à carência, que no caso é sem trabalho e no caso das doenças previstas na Lei 8.213. Olha, esse auxílio-doença, tem aqui uma pergunta da telespectadora, ela não deixou o nome, mas exatamente aquilo que você estava falando. A pergunta dela é, esse auxílio-doença, ele pode me assegurar por quanto tempo, no máximo? Não existe, né? Não existe prazo, não existe. Máximo. Pode ser de 2 meses, de 1 mês, 6 meses, 1 ano e até 2, como eu já vi. Pode ser até mais do que isso. Como funciona o tempo de auxílio-doença para quem trabalha, para quem é autônomo, né? Quanto tempo de contribuição precisa? Fábio, é a mesma coisa? Mesma coisa, 12 meses. Agora tem a diferença. O autônomo, o contribuinte individual autônomo, aquele que não tem um empregado, um empregador de forma fixa, o INSS arca com o auxílio-doença a partir do primeiro dia. No caso do empregado, tem carteira assinada, o empregador arca pelos 15 primeiros dias, o INSS assume a partir do 16º. O empregado autônomo não. A partir do primeiro dia, se ele requerer o INSS vai arcar com tudo se comprovar a incapacidade dele. Tem mais uma pergunta de um telespectador aqui. Bom dia, linda. Gostaria de saber se a minha mãe tem direito de receber o benefício. Ano passado ela fez uma cirurgia cardíaca, esse ano ela teve câncer, mas ela sempre foi dona de casa, nunca trabalhou, tem 61 anos. Apesar dela ser dona de casa, ela pode ter contribuído como dona de casa. Se ela contribuiu, ela pode requerer ou um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Inclusive, a cardiopatia grave também é uma doença que não exige a carência de 12 meses. Tem que ter pelo menos uma contribuição ainda. Mas, se ela nunca contribuiu, ela pode requerer um amparo assistencial ao deficiente ou ao idoso, dependendo da idade dela. Isso é o benefício concedido não ao segurado, mas à pessoa que nunca contribuiu ao INSS. Que deve ter no mínimo quantos anos? 60 anos, 65, certo? Ou ao deficiente que não precisa ter idade mínima. Entendi. Olha, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto aqui com Paulo Vitor Souto. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, tá? Tem alguns telespectadores que já deixaram as mensagens deles aqui através dos nossos contatos. Você também pode participar, então já, Paulo, você volta trazendo outras informações pra gente, tirando outras dúvidas. Tá ok. Nada? Então, até já.